Olá pessoal, dando seguimento a uma publicação, a um vídeo que nós fazemos semanalmente em nosso escritório, hoje aqui com os meus filhos, a Daniele e o João, nós vamos abordar vários temas de interesse não somente da classe dos advogados, como da sociedade de uma forma geral. Então, Daniele, João, fiquem à vontade para colocar aí as opiniões de vocês a respeito. Bom, pai, eu agradeço por estar aqui de novo e fico muito mais feliz ainda porque meu irmão está fazendo parte desse programa com a gente, né? E até porque, para quem não sabe, o meu irmão, ele, além de um excelente advogado, ele foi também professor universitário e hoje ele é advogado da Associação Comercial de Sorocaba. Então, até lembrando que vocês já estavam conversando um pouquinho antes de dar início ao programa, que é sobre os impactos da pandemia, né, especialmente no judiciário, e o meu irmão, o João, ele fez ponderações assim preciosas, né, em se tratando desse impacto na advocacia. Você pode começar a falar? Bom, antes de mais nada, eu queria deixar meu registro formal aqui, porque essa é a segunda cena que cortaram porque reclamaram que eu sou formalista demais no falar. Então, vou tentar ser mais descontraído na forma como eu me posiciono. Mais uma vez, agradeço a oportunidade aqui do meu pai, estou feliz também de estar participando com a minha irmã. E o que eu estava dizendo antes era o seguinte: para a gente que gosta de tecnologia, né, a gente vem percebendo que o direito ele vem exigindo uma espécie de aparato, de material do advogado, né, que vem exigindo uma especialização cada vez maior dos escritórios, exigindo um tipo de equipamento cada vez mais específico. E eu acreditava que essa pandemia, na realidade, ela empurrasse a gente definitivamente no rumo do processo eletrônico definitivo, da virtualização da jurisdição, ou seja, né, aquele negócio do advogado ficar com o umbigo no balcão do fórum era para acabar, porque isso de fato é uma coisa arcaica. A gente pode resolver as coisas, né, acessar o mundo do escritório da gente. Só que na prática a gente acaba vendo que não é assim, né? A gente vê, por exemplo, situações como os fóruns estaduais funcionando num sistema misto, ora remoto, ora presencial, a Justiça do Trabalho trabalhando remotamente, mas de uma forma ineficaz, porque eles deixam a gente com acesso ao serviço, mas existe uma demora na resposta, o serviço ele não é prestado na realidade de acordo, né? E aí o advogado que está ali, que é o primeiro destinatário, na realidade, desse serviço, né, judicial, acaba ficando numa situação ruim, porque muitas vezes não consegue ter o acesso efetivo ao magistrado, não consegue ter o acesso efetivo aos cartorários, aos servidores, né? E com isso também penam os seus clientes. E aí a gente fica naquela situação de... parecia que, apesar de todo o aspecto negativo dessa pandemia, das milhares de vidas ceifadas ao redor do mundo, do impacto negativíssimo para a economia, dessa toxicidade para a economia, a gente vê que, na realidade, as coisas se estagnaram. Quer dizer, a gente tem todo um aparato que facilitaria a nossa vida mal utilizado. Então, mais do que nunca, né? O preceito constitucional de que o advogado é essencial à administração da justiça, que muita gente confunde com essencial à administração do poder judiciário, é a essencial à administração da justiça, que é um valor muito maior, nós acabamos de ver que isso está tomando um rumo diverso, ao invés do fortalecimento, mas um enfraquecimento. Aliás, sobre isso, pai, eu gostaria que você falasse, né? Olha, veja bem, vamos nos remontar a 1998, quando eu fui presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Sorocaba. Então eu recebo uma estrutura com mais de 30 anos, com os móveis antigos,
ainda na época que era máquina de escrever que existia, uma dificuldade imensa para poder socorrer os colegas advogados. 1998, né? 1998. Fiquei até 2001, depois de 2001 fui reeleito até 2003 novamente. 6 anos dirigindo a entidade. Né? Aí, naquele mesmo ano, no ano seguinte, surgem os primeiros computadores, os famosos XP, computadorzinhos e tal, mas que prestavam um serviço extremamente relevante comparado com máquina de escrever. Tudo assim mais importante para a época. Conseguimos informatizar a ordem. Tribunal de Ética na cidade de São Paulo, o advogado, quando era acusado de alguma coisa injustamente, ele tinha que ir lá se defender, e, no entanto, nós conseguimos trazer o Tribunal de Ética em Sorocaba para que o advogado pudesse fazer as suas defesas ali. Mas por que eu estou dizendo isso? Não estou fugindo do tema, porque o nosso tema, como bem trazido pelo João Luiz aqui, é essa questão que nós vivemos atualmente na era da informática, na era da online, onde tudo poderia ser muito mais fácil do que lá atrás, quando nós assumimos a Ordem dos Advogados do Brasil. E efetivar mais a justiça, lógico, né? Efetivamente. Até porque em 98 já vigorava a Constituição Federal de 1988, que ela trouxe lá essa questão da importância do advogado na administração da justiça, como bem colocado pela doutora Daniele, não se confunde justiça com poder judiciário. Nós não somos parte do tripé do judiciário, nós somos parte do tripé da justiça. E com o advento dessa situação, já chegando para os dias atuais, na época que nós estamos vivendo a pandemia, como bem pontuou o Dr. João, uma oportunidade ímpar para que o judiciário pudesse utilizar essas ferramentas tecnológicas e facilitar a aproximação do advogado com o juiz, mesmo não estando presente fisicamente, mas resolvendo os problemas de uma forma assim muito mais facilitada. Entretanto, o que nós vemos hoje é o afastamento. Parece que as pessoas, os particulares, esses aí que estão trabalhando, o pequeno comerciante, o grande empresário, os trabalhadores informais, né, aquelas pessoas que são funcionários públicos, mas que trabalham com ferramenta de mãos, como os funcionários da prefeitura, por exemplo, da limpeza pública, todo mundo trabalhando e, no entanto, os funcionários públicos, principalmente do judiciário, que é a nossa área de trabalho, é onde nós estamos, se afastam, ficam distantes, mas um setor, a Justiça Estadual, abre-se os cartórios ainda aos trancos e barrancos, como disse o Dr. João, mas recebe os advogados, que ainda há processos físicos, nem todos estão digitalizados, e, no entanto, a Justiça do Trabalho, tão importante, que cuida dos direitos dos trabalhadores, né, permanece fechada, você não tem acesso. E há processos físicos também, que é a necessidade de ter contato com esses processos, para extrair cópias, para dar entrada no INSS, juntar alguns documentos na qual o cidadão está procurando algum benefício previdenciário, e, no entanto, nós estamos aí jogados para as calendas. E, nesse aspecto, eu não estou aqui fazendo uma crítica gratuita ao Poder Judiciário, de forma alguma. Eu acho que deve haver uma convergência, uma cooperação entre advogados, promotores e juízes. Mas o cidadão, depois que ele presta um concurso, não digo todos, mas uma grande parcela deles, parece que se transformam em deuses. Eles não... Já fisicamente era difícil a aproximação, e agora com a máquina se torna, parece mais difícil ainda. Charlie Chaplin, lá nos anos de 1950 e 1960, quando ele falava da era do rádio, ele já dizia que a máquina que poderia facilitar a aproximação, no entanto, nos distanciou muito mais. E dizia ele naquele discurso do grande ditador, né? O rádio permite que eu fale com milhões, a milhares de quilômetros de distância. No entanto, a gente não consegue, nós não estamos pretendendo
aqui, como disse Carlitos lá atrás, conquistar ninguém. Queremos tratar o judeu, o gentio, o negro, o branco, pessoas de todas as camadas sociais igualmente. E assim deveria ser o Poder Judiciário no trato com as pessoas para resolver os seus problemas. Porque o Judiciário, no Estado Democrático de Direito, é o último respiro da sociedade. Né? E, no entanto, nós não estamos próximos. Eu vejo cada vez mais distante e dificultando mais. O que vocês acham disso? Pode responder, Daniel. Eu já falei bastante. Bom, eu sempre parto do pressuposto que o advogado é essencial à administração da justiça. Então, feitas as considerações do meu irmão e do meu pai, eu penso que para ter uma sociedade adequadamente protegida, nós temos que ter um judiciário operando de forma eficaz, de forma eficiente e em cooperação entre todos. Ontem mesmo eu precisava com certa urgência resolver um assunto num dos cartórios da Vara da Família. Eu encaminhei um e-mail através do e-mail institucional do Tribunal de Justiça para que isso fosse solucionado. Recebi uma resposta até que célere, que aquilo seria resolvido, mas me perguntem se hoje isso já foi resolvido, ou se perdeu novamente e se ficou paralisado. Então, para que isso também se efetive, que haja esse respeito, essa eficiência, eu digo que não só a culpa recai dessa situação caótica no judiciário, mas também nos próprios dirigentes da OAB, né? A própria ordem que também tem que lutar, né, para que fortaleça a classe e a classe consiga representar os seus clientes de forma adequada. E aí eu devolvo para você a pergunta então, né, João Maurício? Como que você visualiza isso tudo, uma vez que você sempre realmente foi, que até aqui dentro do escritório, um fiel defensor da tecnologia como algo para melhorar, né, para potencializar, para otimizar, na verdade, para otimizar o trabalho, né, a questão da tecnologia, dos processos virtuais, das audiências virtuais. Eu acho que a tecnologia é uma ferramenta e, como toda ferramenta, ela vai ser boa ou má dependendo da mão que a manipula. Esse é um ponto. O segundo ponto é que assim, nós temos um descompasso entre as legislações. O novo Código de Processo Civil, o Código do CPC 2015, ele traz para dentro dele a questão da virtualização, da utilização dos meios eletrônicos, como uma forma de tornar mais célere o processo. Muito embora que o tipo de processo que ele privilegia, que é o processo constitucional, o processo civil constitucional, ele, pela natureza dele, deve ser um pouco mais lento e mais demorado, porque ele garante todos os meios de prova, né? Ele tem que garantir a amplitude do direito de defesa. Mas ele é uma legislação teoricamente um pouco mais moderna. Só que ele deixa de ver algumas coisas. Então, assim, o que acontece é que é uma queixa que existe desde que eu me formei, na realidade. Cada cartório age de um jeito. Não existe um código ou algum tipo de informação unificada que obrigue os cartórios a terem o mesmo tipo de procedimento. Então, a gente ter uma celeridade ou não no atendimento vai depender do diretor do cartório, ou do juiz que ali está, do tipo de cobrança que é feito para que aquilo funcione. Aí, nesse ponto, funciona justamente a atuação da classe, da representatividade da nossa classe, da ordem chegar e cobrar posições efetivas para que se facilite, se torne mais célere a administração da justiça. Então, às vezes, falta um tipo de cobrança. É lógico que todo mundo foi pego de surpresa numa situação de pandemia mundial. Mas eu acho que nós deveríamos utilizar essa oportunidade como algo para se crescer. E a ordem, eu acho que às vezes deixa passar isso. Não sei se por interesse, ou por desinteresse, ou por algum outro tipo de sentimento. Mas, na minha opinião, deveria,
né, estar olhando com mais carinho para essa situação, exigindo uma postura mais efetiva, porque é aquilo que eu falei lá atrás, né? A justiça tardia não é justiça. Essa questão da justiça, tardia da justiça, é algo cunhado e muito utilizado por Rui Barbosa, é uma questão que realmente aflige a todos nós. É claro que os dirigentes, eles vão dizer que, em primeiro lugar, cabe ao advogado. O advogado tem que levar até o conhecimento da ordem. Mas acontece que os dirigentes da ordem, os advogados do Brasil, subseção, seccional, Conselho Federal, também são operadores do direito, também eles vivem com as mesmas dificuldades que nós vivemos. E eles não estão vendo ali essa possibilidade de resolver esse problema. Então, veja bem, o mundo não esperava e não estava preparado para uma pandemia. Aí surge a pandemia. Bom, então vem atrás disso a questão da previsibilidade. O que é? Aquilo que é previsível. Então, se vem uma pandemia e essa pandemia ela traz algumas dificuldades, porque é algo desconhecido para o trabalho presencial e tal, tudo bem, mas é previsível que, havendo um equipamento que as pessoas possam se comunicar à distância, pela forma online, nada mais justo e adequado que, dentro dessa previsibilidade, fosse feito o seguinte: bom, até porque os processos já estavam caminhando, na sua grande maioria, pela forma online. Então, não houve, de forma alguma, assim, alguma coisa que precisava de um esforço tão grande para que o judiciário funcionasse. Poderia continuar funcionando normalmente, tendo audiências virtuais, juízes despachando, cartórios à disposição, ter alguém lá dentro, como na Justiça do Trabalho, volto a dizer, que pudesse atender as pessoas devidamente ornamentado, paramentado e tal, já que estão com tanto medo assim dessa pandemia, que de fato ela causa um terror mesmo, mas a verdade é que nós estamos aí ao Deus dará. E os nossos clientes, eles nos cobram. Nós não estamos aqui defendendo as nossas posições, nós estamos defendendo direitos de cliente. Quando se fala de prerrogativa do advogado, nós falamos das prerrogativas em favor do cidadão. Porque o advogado, se ele não tiver liberdade para trabalhar, prejudicado será o cliente, será o cidadão. Então, nós precisamos dessa liberdade, nós precisamos dessa aproximação com o judiciário, nós precisamos que os juízes estejam à disposição para nos atender. Se não pode atender pessoalmente, porque estão tudo borrando de medo, né? Borrando as cuecas, é isso que eu vou dizer, né? Porque outros órgãos, outras entidades, os gerentes das grandes empresas, eles estão ali trabalhando, estão atendendo mascarado, com luvas e tal, etc. Mas os juízes têm medo, os promotores têm medo, né? À distância, eles fazem alguma coisa, dá um ou outro despacho, como foi o caso da doutora Daniele ontem. Então, nessa questão que nós estamos colocando aqui, né, da virtualização da justiça, isso não foi uma coisa assim que pegou desprevenido, porque nós já estávamos trabalhando dessa forma, à distância, pela forma online. Então, nossos órgãos, né, de classe precisam abrir os olhos e não pensar apenas e tão somente de estar na mídia, aparecendo ali diante dos refletores das televisões, né, nas notícias de jornais. Eles têm que trabalhar pela classe. O cidadão, quando ele assume uma posição dessa, ele tem que ter como foco a defesa da classe. Então, isso que vem trazendo prejuízo para todos nós, que poderia ser cobrado, sem necessidade de que o advogado fosse lá reclamar no balcão da OAB, porque eles também estão sofrendo e sabem do que está acontecendo. Então, essa é a minha posição. Mas, considerando que o nosso tempo é limitado, eu vou deixar que a doutora Daniele, o doutor João, façam suas considerações finais. Eu já, desde logo, já agradecendo a participação de ambos e a oportunidade que nós tivemos hoje de estarmos aqui juntos mais uma vez. Bom, foi muito bacana estar aqui hoje.
novamente com o meu pai, hoje com a presença do meu irmão. De mais a mais, acabamos respondendo até uma pergunta que foi feita por um seguidor do Dr. Joel no Facebook em relação a uma pergunta que foi feita no penúltimo vídeo, que foi o que é preciso para ser um presidente da OAB. Então, aqui existe, nós trouxemos, né, as respostas: ser culto, combativo, corajoso. E em relação ao que nós falamos, que foi sobre a pandemia, a virtualização dos processos e do Poder Judiciário, eu espero do fundo do meu coração que os jurisdicionados eles possam sentir a curto prazo que realmente estão sendo amparados. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e falar que eu não sou tão otimista e eu acho que a curto prazo a gente não vai ver uma solução. Eu gostaria muito de pensar que nós talvez aprendêssemos com essa pandemia e com tudo que ela está trazendo à tona, né? Mas eu também tenho aqui as minhas dúvidas sobre isso por conta da série de desmandos que a gente vem observando lá da mais alta cúpula do nosso governo até os governos estaduais e, em alguns casos, municipais, né? Não no caso específico da nossa cidade aqui, mas a gente percebe que existe, na realidade, uma falta de sintonia e eu acho que isso prejudica todo mundo. Eu acho que essa situação de pandemia não faça o advogado... Nós vivemos uma nova era para a advocacia. Esse novo Código de Processo Civil, ele trouxe lá a figura dos princípios da cooperação, trouxe para o advogado ferramentas como os métodos alternativos de solução de disputas, que poderiam ser muito bem mais utilizados na forma online, virtual, nesse período, que não o são, talvez até por uma falta de treinamento dos servidores nesse aspecto, né? A gente vem vivendo uma nova era. Mas eu tenho aqui as minhas dúvidas. Gostaria muito que isso fosse verdade, que isso se implementasse, porque eu acho que isso só tem a beneficiar a coletividade de uma forma geral. Não só o advogado no exercício da profissão, mas o jurisdicionado também. Mas eu vou ficar aqui só apenas no desejo de que isso melhore um dia, né? E agradecer mais uma vez a oportunidade. Bom, é o seguinte, encerrando já essa situação, eu acho que luzes foram lançadas. E não estou jogando confete em nós. Nós estamos demonstrando para as pessoas, colegas de profissão ou não, né, a realidade difícil que nós estamos passando. Porque as pessoas às vezes pensam que contratou advogado, ele não está resolvendo o problema e tal, e o problema que está ocorrendo é o que foi demonstrado aqui. É a falta de vontade de setores do judiciário. A cúpula do judiciário também tem lá os seus pecados. Muitas coisas poderiam ser melhoradas. Cúpula do judiciário, cúpula da OAB, enfim. Há necessidade de que haja uma união, um trabalho conjunto para resolver o problema, principalmente da classe. Nós, advogados, que vivemos diuturnamente dessa bela profissão. É isso. E agradecemos mais uma vez hoje.